Fala pessoal, tudo certo? Professor Diego aqui novamente e dessa vez resolvendo um exercício sobre momentos inclinados. Existem momentos na vida que são inclinados, né? Esses momentos eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá? É óbvio que tem que fazer a distribuição de projeções, né? Quando você tem angulação, mas não antes de deixar aquela velha frase clássica que é a seguinte: arranhou minhas costas quando passei com a minha tropa. 13 no suporte, meu bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho, ai preto. Beleza? Bora pro exercício. Após essa linda reflexão poética, vamos às etapas para a resolução de problemas de momento fletor em resistência dos materiais, que são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre, subdividir a área da seção transversal em mais elementos, calcular a área dos elementos, calcular a linha neutra, calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra, calcular o momento de inércia individual dos elementos, calcular o momento de inércia da peça, calcular os centroides da peça e, por último, calcular o momento fletor ou tensões de tração e compressão. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte: o momento M é aplicado a uma viga de seção transversal. Então, esse momento está aqui, né? 300 Newton vezes metro, né? Só que ele está inclinado aqui, né? Mostrada em um plano formado pelo ângulo beta. E esse beta que está aqui, ó, ele tem uma angulação de 60 graus, né? Referente ao eixo Y aqui, né? Determine a tensão. Aí vem três tensões que nós precisamos calcular. Na alternativa A, no ponto A, na alternativa B, no ponto B, e a alternativa C, no ponto D. Então, essas três tensões aqui, ó, A, B e C, estão aqui, ó, né? Esse ponto A, o ponto B e o ponto D, né? A alternativa C é o ponto D, porque o ponto C é bem no centro da peça aqui, né? Então tá, esse momento está inclinado. O que vai acontecer, né? Bom, vamos por partes, né? Bom, você vai por partes, vai na regra da Matsunaga, e aqui, ó, na nossa segunda etapa, a gente vai aplicar o diagrama de corpo livre, né? Nos outros vídeos, né, que até vou deixar um aqui no link, aqui na descrição para vocês darem uma olhada, né? Nós não usávamos o diagrama de corpo livre. Nesse aqui, especificamente, eu vou usar para decompor esse momento que está inclinado aqui, né? Então, vamos dar uma olhada nesse ponto C, esse ponto central aqui, né? Se eu pegar esse ponto central aqui, ó, eu tenho meu momento partindo dele aqui, 300 Nm, né? E essa angulação de 60 graus beta em relação ao eixo Y, né? Mas vamos decompor, né? Eu vou decompor as projeções desse momento. Primeiro aqui no eixo Z, né? Então no eixo Z aqui eu traço uma reta para baixo, eu vou ter um momento fazendo isso aqui, ó. Já uma vez que aquele momento está inclinado fazendo assim, né? No sentido anti-horário, eu vou fazer anti-horário aqui também, um momento no eixo Z, tá? E não menos importante, né? Vamos fazer também aqui uma projeção no eixo Y. No eixo Y, né, no sentido anti-horário, ele faz isso aqui, ó, né? No eixo Y, ele faz para cá, então, no sentido anti-horário. E aqui estão minhas duas projeções. É como se eu estivesse olhando da esquerda para a direita e fica uma sombra aqui em Y, né? Bom, esses três vetores aqui formam um triângulo retângulo, querendo ou não, né? Um triângulo retângulo. Essa angulação beta que está aqui é a mesma angulação beta que vai ficar no triângulo retângulo aqui, ó, tá? Então, o mesmo beta que está aqui é o mesmo beta que está de Z até o M aqui, ó, né? Então, do verde até o vermelho. É a mesma angulação, né? Por semelhança de triângulos. Logo, o que vai acontecer, então? Eu posso dizer que um triângulo retângulo tem que ter cateto oposto, adjacente e hipotenusa, certo? A hipotenusa é igual ao momento que está sendo aplicado. Já o cateto adjacente é igual ao momento no eixo Z, enquanto que o cateto oposto está aqui, ó, é igual ao momento no eixo Y. Bom, feito isso, né, quais são as relações trigonométricas que a gente tem, seno e cosseno? Então, o seno do ângulo beta tem que ser cateto oposto sobre hipotenusa, e o cosseno do ângulo beta tem que ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Bom, se eu pegar a primeira equação aqui do cateto oposto, né, e passar essa hipotenusa que está dividindo para o outro lado, multiplicando, o cateto oposto vai ser a hipotenusa vezes o seno do ângulo beta. Ok? Mas, né, o que é hipotenusa, o que é o cateto oposto e o que é o ângulo beta, né? O cateto oposto aqui eu já falei, ó, é o MY,
a hipotenusa é o M, né? E o ângulo beta a gente conhece. Então, agora substitui os valores. Ó. O M eu conheço, que é 300 Nm, e o beta é 60 graus. Então, o MY vai ser 259,807 Newton vezes metro. Tá? Então, essa projeção em Y aqui ó, equivale a esse valor aqui. Já, né, pegando esta equação aqui do cosseno, né, eu tenho o cateto adjacente para isolar ele, essa hipotenusa que dividindo passa para o outro lado multiplicando. Ó. Então, o cateto adjacente vai ser igual a hipotenusa vezes o cosseno de beta. Eu sei que o adjacente equivale ao momento em Z e a hipotenusa equivale ao momento que está sendo aplicado. Então, substituo aqui as variáveis e agora eu posso substituir os valores, né? Porque o M é 300 e beta é 60 graus. Então, resolvendo essa multiplicação, a gente chega aqui, o MZ equivale a 150 Newton vezes metro. Próxima etapa agora, né, de posse aqui dos momentos em Z e em Y, é subdividir a área da seção transversal, né, em mais elementos. Eu tenho uma peça só, tá? Uma peça com uma geometria simples aqui é um retângulo, não tem mais, né, perfis, não tem furo, não tem rebaixo, não tem nada, né? Mas mesmo assim, para facilitar o entendimento, essa mesma peça vai ser vista de duas formas diferentes. Como? A primeira delas é olhando como está aqui, ó, né? Então, analise o seguinte, né? Como ela está aqui, ela sofre um momento em Z, no eixo Z, que nós já tínhamos vistos, né? E está aqui, ó, o MZ e o MY. E a altura dela é 32 milímetros, que é a soma dos dois 16, as duas metades aqui, né? E o total aqui é 80 milímetros de base, que é a soma dos dois 40 milímetros que está aqui. Beleza? O que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos analisar qual que é a distância do chão até o centro, né? Então, se o total é 32, do chão até o centro é 16 milímetros, que é o Yzinho barra, né? A gente chama de Yzinho barra 1, porque é a primeira peça que eu estou analisando, tá? Então, base 1, altura 1, Yzinho barra 1, 16 milímetros. Ok. Feito isso, vamos analisar onde estão os pontos aqui. Então, o ponto A está no canto de cá, ó, está aqui, ó. O ponto B está nesse canto aqui direito, superior. E o ponto D, que a gente quer analisar, está aqui, ó, né, para baixo, né, do lado direito. Beleza. Feito isso, né, já analisamos aqui a peça como está. Agora, nós vamos rotacionar em 90 graus no sentido horário, tá? No sentido horário. Então, pega essa peça e tomba aqui, ó, deixa ela de pé aqui do lado. Tombando ela, ela fica dessa forma aqui, ó. Agora, o momento vai ser MY aqui, né? É como se esse aqui fosse o eixo Y, né? Agora o eixo Y está deitado, enquanto que o eixo Z está na vertical. A altura, né, dessa nossa segunda área aqui, ela passa a ser 80 milímetros, né? Por isso que é a altura 2. A base 2 passa a ser 32 milímetros. E ainda, né, a distância do chão até o centro vai ser a metade de 80 milímetros, metade da altura, que é 40 milímetros. Então, esse é o Yzinho barra 2, tá? 40 milímetros. E onde é que estão os pontos? Como eu rotacionei aqui ela em 90 graus, né? O que vai acontecer? O ponto A está aqui, o ponto B está aqui embaixo e o ponto o ponto D, né? Fica aqui, ó, do lado esquerdo. Então, esses são os três pontos se eu tombar ela em 90 graus, né? Rotacionar em 90 graus. E o momento está para baixo aqui, né? O momento está fazendo o sentido anti-horário para baixo aqui da linha do eixo Y, tá? Bom, de posse aqui das duas áreas, né? Que é a mesma área, mas são peças em posições diferentes, né? A próxima etapa será calcular a área dos elementos. Bom, não precisa, tá? Vocês não vão precisar. Por quê? Porque a área era sempre calculada para calcular o momento de inércia depois das peças, e como cada uma vai ser vista individualmente e é só um retângulo, é uma etapa que não vai precisar, tá? Então, a área era simplesmente para calcular a linha neutra. Como aqui não é elemento retangular, né, individual, não tem mais elementos, então pode abandonar, tá? Essa área aqui vocês matam. A próxima etapa é calcular a linha neutra, pelo amor de Deus, né? A linha neutra é a própria distância do chão até o centro, porque a peça é simétrica, aqui é um retângulo simétrico, né? Então, se tem simetria, não precisa nem ficar fazendo todos aqueles cálculos, ó. O Y barra Z, que é essa distância do chão aqui, né, até o centro dessa peça vai ser 16 milímetros.
enquanto que o y barra y, que é a distância do chão até o centro da peça, vai ser 40 milímetros. Tá? Então aqui as duas linhas neutras já foram dadas antes para vocês, ó, quando vocês pegaram aqui, né, o yzinho barra, na verdade é o mesmo valor de yzão barra, tá? Por ser essa peça simples retangular. Obviamente que pode ter peça que tenha descontinuidade de geometria, aí sim vocês vão ter que fazer os passos de calcular a área e calcular a linha neutra, né? Mas peça simétrica mata essa etapa. Na sexta etapa, é para calcular a distância entre o centroide do elemento e a linha neutra. Essa distância era o Dzinho, né? O D1 e o D2, mas mantém o respeito, que a gente chamava, né? Até está no vídeo aqui, que eu deixei nos links aqui. Mas não, né? A distância dos Ds era só para calcular o momento de inércia depois. Então essa etapa vai ser desnecessária porque o momento de inércia também, né? Se tem uma peça retangular, é simples calcular o momento de inércia. Então não precisa fazer essa etapa também, vocês matam mais uma etapa aqui. Próxima etapa é calcular o momento de inércia da peça. Bom, como eu falei para vocês, individual de cada elemento, né? Ela é simétrica e é retangular, né? O momento de inércia do retângulo é 1 sobre 12, né? Base vezes altura ao cubo. Então vamos calcular o momento de inércia da peça 1 aqui, né? Só substituir os valores. Ó. Então é 1 sobre 12, né? A base é 80 milímetros passado para metro e a altura é 32 milímetros ao cubo passado para metro. Vocês vão ter uma inércia em Z de 218,4533 vezes 10 na menos 9 metros na quarta. Já na figura 2 aqui, né, a equação é a mesma, porque é outro retângulo, né? Então, a inércia em Y é 1 sobre 12 base 2 vezes altura 2 ao cubo, passa para milímetros, né? Então agora a base passa a ser 32 e a altura 80 milímetros, né, convertido em metro. Resolvendo isso aqui, vocês vão ter, então, uma inércia em Y de 1,36533 vezes 10 na menos 6 metros na quarta. E a próxima etapa, que seria calcular o momento de inércia da peça, bom, né, como é a mesma peça, mas só vista de duas posições diferentes, né, o momento de inércia vai ser individual, esses daqui mesmo. Então, tá, a etapa 8 já matou aqui também, ó, a 7 e 8 é uma só. Então, o momento de inércia em Z é esse aqui, o momento de inércia em Y é esse aqui. Então, individualmente, né, eles vão ter momentos de inércia diferentes, dependendo da posição da onde se está analisando. Bom, agora, né, a nona etapa é calcular os centroides da peça. Os centroides, né, eles ficam aqui, ó, né? Então, o centroide em Z, né, a gente sempre pega a distância da linha neutra até a extremidade da peça, ou nesse caso tinha que ser da linha neutra até os pontos aqui, né? Porque as tensões nos pontos que eu quero. Obviamente, né? Os pontos que eu estou analisando estão nas extremidades da peça. Mas poderia não ser, poderia ser um ponto aqui no meio, né? Mas ele pediu os pontos nas extremidades da peça. O que vai acontecer então? Vamos analisar qual que é essa distância aqui, né? Que é da linha neutra até a extremidade da peça. Bom, esse CZ aqui, ele vai ser igual ao Y barra, que é a mesma coisa que o Yzinho barra 1 aqui, né? Então, toda vez que a gente chamar um CZ, ele também vai ser igual à distância da linha neutra até A, da linha neutra até B e da linha neutra até D. São iguais, né? As três são iguais. Então, o CZ é 16 milímetros, tá? 16 milímetros. Mesma coisa, né? Aqui do outro lado, o Y é a distância da linha neutra até as extremidades ou até os pontos aqui. Então, o CY vai ser a mesma coisa que o Yzão barra Y e o Yzinho barra 2, né, que está aqui, que também vai ser a distância entre os pontos, da linha neutra até os pontos, né? CY vai ser igual a CA, CB e CD em Y aqui. Então, esse CY que eu vou usar vai ser igual a 40 milímetros, tá? Então, vai ser sempre os mesmos, mas poderia ser posições diferentes, teriam que ser analisados uma a uma, né? Mas aqui coincidiu de dar a mesma distância. E a última etapa, e não menos importante, é calcular o momento fletor ou tensões de tração e compressão. No caso desse enunciado, vai ser as tensões em A, em B e em D, né? Então, vai ser as tensões de tração ou compressão. Mas como é que eu vou saber o que está tracionando e o que está comprimindo? Bom, analisando os momentos. Por exemplo, né, essa minha primeira peça aqui, ó, por ela estar fazendo aqui um momento anti-horário,
ele está entortando para cima, né? Analisando aqui. Então é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó, né? Engastado aqui, né? Como se ele estivesse entortando para cima aqui, ó, né? Uma vez que eu estou fazendo o momento aqui anti-horário. A partir disso, dessa análise, então, eu tenho a minha linha neutra que foi exatamente no centro, né? A linha neutra em Z, já foi calculada lá, 16 milímetros. E acima aqui da linha neutra é compressão, abaixo da linha neutra é tração. Então, sempre lembre-se dessa informação, né? Abaixo da linha neutra é tração. Então, tensão de tração é MC sobre I. E acima da linha neutra é compressão, né? Porque está comprimindo, está entortando para cima aqui, ó. Então, a tensão em C vai ser menos MC sobre I, porque está comprimindo, tá? E como que eu sei que está comprimido e está tracionando? Porque dá para ver nos gomos aqui. Imagina que se essa peça estivesse reta, esses gomos aqui de elementos infinitesimais, eles estariam iguais se ela fosse uma reta. Como está entortando para cima, na parte de cima os gomos estão menores, enquanto que na parte de baixo os gomos estão mais alongados. Isso significa que em cima está comprimindo e embaixo está tracionando. Semelhante a isso, a gente tem que analisar isso aqui. Ó. Ele está fazendo o momento aqui para baixo, né? Para baixo aqui, porque ele está no sentido anti-horário, mas está torcendo para baixo. Então, ele faz isso aqui, ó, né? Isso aqui que ele está fazendo em Y. Então, como se ele tivesse engastado e estivesse empurrando para baixo, né? Nesse momento que ele empurra aqui no eixo Y para baixo, né, a parte de cima sempre vai tracionar, enquanto que a parte de baixo sempre vai comprimir, né? E assim, se vocês não conseguirem analisar isso aqui, ó, volta a figura original aqui, né? Ó, em Z ele está fazendo assim, então ele vai empurrar para cima. Em Y, como ele está empurrando aqui, é como se ele estivesse entortando para cá, ó, né? É como se toda essa superfície A aqui começasse a deslocar para cá, né? Fazendo com que ele entortasse aqui para o lado direito, ó. Engastado lá atrás, onde eu não consigo ver, né? E essa parte aqui, como se fosse a parte da frente, entorta para lá, tá? Mas mesmo assim, aqui é mais fácil de perceber que ele está indo para baixo. Uma vez que ele entortou para baixo, então para cima é que está tracionando, para baixo que está comprimindo, porque os gomos estão menores aqui. Então, sempre que eu pensar, né, abaixo da linha neutra, em Y, vai ser uma compressão, então vai ser menos MC sobre I. E sempre que eu pensar acima da linha neutra, né, vai ser tração, e a tensão de tração é MC sobre I positivo, tá? Então essas são as analogias que temos que fazer, porque cada ponto vai ter uma posição diferente, conforme vocês vão ver na sequência. Bom, de posse dessa analogia aqui, agora não tem segredo, né? Tem que tacar a equação aqui e calcular essas tensões, então. No ponto A, primeiro, né? Vamos analisar aqui, ó, né? Aqui ele está acima, né? Ele está acima, então eu vou ter compressão em A, tá? E no ponto B aqui, ó, o ponto A também está acima da linha neutra, né? Então, ambos estão acima da linha neutra e aqui vai ser tração. Aqui vai ser tração. Logo, então, a minha tensão em A vai ser uma tensão de compressão em Z mais uma tensão de tração em Y. Tá? Então, veja que, por definição, né, eu mostrei para vocês que acima da linha neutra lá, em Z, comprime, enquanto que acima da linha neutra, em Y, traciona. Logo, colocamos as equações aí, né? Tensão em A vai ser a equação de compressão, né, que tem um sinal negativo aqui, ó, MZ, CZ sobre IZ, né, mais a equação de tração, que é MY, CY e IY, positivo, porque aqui está tracionando, né? Logo, então, substituindo os valores, nós vamos ter, não esqueçam do sinal aqui negativo, né? 150 vezes o 16 milímetros, que é o CZ, né? Que é a mesma coisa que o Y barra lá, que a gente tinha visto, ó, sobre o momento de inércia em Z, que foi calculado lá, mais, aqui a gente tem o momento, né? A projeção de momento em Y, vezes o CY dividido pela inércia em Y. Então, substituindo esses valores aí, vocês vão chegar numa tensão de menos 3.374.776,725 Pascal, que para ficar bonito para o professor elogiar vocês,
coloque, né, menos 3,375 megapascal. Então, esta é a tensão no ponto A, que como deu negativo, eu já vou saber que em A está comprimindo. Tá? Então, se existisse essa pergunta, né, em A está tracionando, está comprimindo. Está comprimindo, porque deu a tensão máxima no ponto A que deu negativa, né? Então, bora calcular o próximo ponto. Analisando agora o ponto B aqui em Z, ele está acima da linha neutra, né? Por ele estar acima da linha neutra, nós vamos ter, novamente, compressão para Z, né? E aqui em Y, ele está abaixo da linha neutra. Então, abaixo da linha neutra, nós vamos ter compressão. Então, no ponto B, nós vamos ter duas compressões. Se eu pegar, então, a equação da tensão no ponto B, eu vou ter a compressão em Z mais a compressão em Y. Tá? E, pegando essas duas equações e colocando aqui uma do lado da outra, vai ser assim, ó. Menos MZ, CZ e Z, mais um menos MY, CY e Y. Tá? Duas compressões, então duas equações negativas. Colocamos as duas aqui, substituindo os valores que nós temos, né? E vamos chegar então a uma compressão em Z, no ponto B, de menos 18.597.879,53 Pascal, que, resumidamente, ficaria menos 18,598 megapascal. Esse ponto B aqui, ele é o mais crítico, né? Ele está comprimindo bastante, né? E ele está bem alto o valor em relação ao ponto A que tinha dado 3,375, né? Negativo. Estava comprimindo, mas estava comprimindo pouco. Esse aqui está comprimindo bem mais, né? Então, dá para ver que esse é um ponto crítico bem exagerado, né? Mas esta é a tensão, né, que o enunciado pediu em relação ao ponto B. Bom, por último e não menos importante, o ponto D, né? O ponto D se encontra-se aqui se encontra-se é bom, né? Encontra-se, né, aqui, ó, abaixo da linha neutra em Z. Então, como ele está abaixo da linha neutra em Z, ele vai ser tração, tá, para Z. Enquanto que aqui em Y, né, ele também encontra-se abaixo da linha neutra. Só que abaixo da linha neutra em Y é compressão. Tá? Então, nós vamos ter aqui no ponto D, vai ser uma tensão de tração em Z, mais uma tensão de compressão em Y. Tá? Substituindo os valores, né? Lembrando que a tração é positiva em Z, aqui, ó, MZ, CZ sobre Z, e a compressão é negativa aqui em Y, menos MY, CY e Y. Substituir os valores, conhecemos eles, né? Não esquecendo do sinal negativo aqui, ó. E vocês vão ter, então, 3.374.776,725 Pascal, né? Ou a tensão em D positiva de 3,375 megapascal. Então, aqui, apenas em D, ele vai estar tracionando, porque deu o valor positivo, né? Qual que é o ponto mais crítico? É o B, né? Porque o B deu uma compressão de 18 megapascal lá, né? Então, se tivesse essa pergunta, né? Qual que é a tensão máxima, né? Você, analisando os 3 pontos, a máxima é em B. Em B é mais crítico, né? Mas, enfim, então esta é a resolução do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo, tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!